Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Presidente Jair Bolsonaro sofre acidente no Palácio da Alvorada e é internado em Brasília. Concessionária consegue na Justiça suspender a redução do pedágio na Via Dutra. Em entrevista exclusiva, secretário da Fazenda fala em melhor Natal dos últimos anos. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. O presidente Jair Bolsonaro deu entrada agora à noite no Hospital das Forças Armadas após uma queda no Palácio da Alvorada. Vamos então à capital federal, direto ao vivo, saber os detalhes do estado de saúde do presidente com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Luiz. Com você. Oi, Stoliar, boa noite. Em nota, o Planalto confirmou que o presidente Jair Bolsonaro sofreu a queda no Palácio da Alvorada, a residência oficial. Bolsonaro recebeu os primeiros socorros da equipe médica da presidência e em seguida foi trazido aqui para o Hospital das Forças Armadas. O presidente foi submetido a um exame de tomografia do crânio. O resultado não acusou nenhuma anormalidade. No entanto, os médicos decidiram manter Jair Bolsonaro em observação por um período de 6 a 12 horas. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Augusto Heleno, deixou o hospital agora há pouco e afirmou que Bolsonaro se recupera bem. Leandro. Obrigado, Luiz, pelas informações aí de última hora. Bom descanso para você. O temporal que atingiu São Paulo deixou vários pontos da cidade alagados. Eu vou falar ao vivo agora com a Daniela Salerno, que tem as informações. Boa noite, Daniela. Já dá para fazer aí um balanço dos estragos provocados pela chuva? Boa noite, Leandro, a você e a todos. Olha, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foram 4 desabamentos e 106 pontos de alagamentos registrados aqui na capital. Na zona norte da cidade, Leandro, a água chegou a atingir o teto da garagem de um prédio comercial. Um carro de um motorista de aplicativo entrou na garagem para deixar 2 passageiros. O carro falhou por conta da água no motor. O motorista conseguiu sair do veículo, mas foi levado pela enxurrada e morreu. A vítima era um senhor de 62 anos. Leandro. Obrigado, Daniela, pelas informações. O dinheiro injetado na economia pelo saque do FGTS tem tudo para fazer o Natal de 2019 o melhor dos últimos anos. É o que diz o secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues. Ele deu uma entrevista exclusiva ao Jornal da Record, em Brasília. O recurso que é do cidadão, que é do trabalhador, se ele é usado para consumo, ele dinamiza a economia. Se ele é usado para pagamento de dívidas, também é um excelente uso, porque o endividamento, ele de fato é penoso para as famílias. E nada mais justo do que termos um recurso que é devido ao cidadão ser usado para reduzir dívidas e ele poder ficar mais tranquilo junto com suas famílias, em particular agora, um período natalino, e aproveito para comentar que esse Natal será um Natal melhor que teremos em termos de um consumo mais responsável e um consumo mais alto em relação aos últimos 3 anos. Secretário, são quase 12 bilhões de reais, dinheiro que vai ser distribuído entre estados e municípios. Como que vai ser essa distribuição? Esse é um evento dos mais importantes, tanto do ponto de vista fiscal, contas públicas, como também de política energética, a seção onerosa. E para o cidadão, Renata, na ponta, vai ter um efeito muito grande. Pela primeira vez na nossa história, sobretudo quando a gente analisa após a Constituição de 88, o governo federal, entendendo que a federação precisa ser fortalecida, a Federação Brasileira, estados, municípios e a própria União precisam serem fortalecidos. Então, a União, ao receber os recursos ligados ao leilão da seção onerosa, os excedentes da seção onerosa, está transferindo voluntariamente para estados e municípios esse valor que você mencionou. Na realidade, 11,7 bilhões, sendo 6,4 para estados e 5,3 bilhões para os municípios. Esses recursos têm um regramento de como podem ser usados, em particular para reduzir despesas, para pagar despesas previdenciárias e investimento. Então, o cidadão vai ter
via governos estaduais e municipais, um atendimento em diversos setores, como saúde e educação. Secretário, com esse dinheiro que vai chegar a estados e municípios, como que vai ser o controle dele para que ele, de fato, seja alocado aonde precisa ser alocado? Essa é uma parte importantíssima. Não basta transferir o recurso tem que ser bem usado. Por exemplo, não é adequado que com esses recursos sejam aumentadas as despesas com pessoal e encargos. O ideal é que seja feito para investimento em infraestrutura, investimento na área de educação e saúde e que retorne ao cidadão. O controle das contas públicas será exercido pelos tribunais de contas estaduais e municipais. Aproveito esse gancho para falar do Pacto Federativo e suas PECs, propostas de emendas à Constituição. Um dos itens de uma dessas PECs, a 188, ele traz um regramento do que é feito pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, para uma homogeneização, ou seja, um tratamento similar com as contas estaduais e municipais, respeitando a autonomia dos órgãos estaduais e municipais. Esse dinheiro, ele pode ser usado para gasto com pessoal, folha de pagamento? Depende da gestão do governador e do prefeito. Então, os estados e municípios terão a gestão desse processo, mas a lei é clara. Existe uma lei já em vigor que determina os parâmetros de uso desses recursos, prioritariamente, na realidade, de fato, obrigatoriamente para investimento e para redução de despesas previdenciárias. Esse zelo com o gasto público, o zelo com a política fiscal, Renata, ele é extremamente benéfico para a sociedade como um todo. Ao zelarmos com as contas públicas, nós zelamos em particular com as políticas sociais. Isso deve valer para a União, para estados e municípios. E esses recursos do petróleo permitem com que nós tenhamos, esse ano, uma economia mais dinâmica, com uma melhoria no emprego. Nós tivemos o resultado de que o mês de novembro é o melhor resultado nos últimos anos, com a criação de quase 100 mil postos de trabalho. O senhor está otimista para 2020? Sim, bastante otimista e sempre cuidando para que esse esforço fiscal seja feito não somente nesse ano, mas ele prossiga nos próximos anos. Ok, obrigada pela entrevista. Obrigado. Agora é hora do comentário de Augusto Nunes, que já está aqui no estúdio. Boa noite, Augusto. Já dá para fazer um balanço desse primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro? Dá sim, Leandro, mas vale a pena recuar 17 anos. Em 1º de janeiro de 2003, Lula recebeu de Fernando Henrique Cardoso um país pronto para dar certo. Para ficar em apenas 2 avanços históricos. Primeiro, o Plano Real havia domado a inflação selvagem e criado uma moeda estável. Segundo, a privatização de empresas estatais tinha colocado o Brasil na antessala do capitalismo moderno. Mas Lula preferiu torturar a verdade e qualificou de herança maldita o legado de FHC. Em 1º de janeiro de 2019, a verdadeira herança maldita caiu no colo de Jair Bolsonaro. O novo presidente assumiu o governo de um país devastado pelos tumores do desemprego, da corrupção institucionalizada, do aparelhamento da máquina estatal, da proliferação de estatais desnecessárias e da incompetência administrativa. Passados quase 12 meses, o Brasil ainda está longe do primeiro mundo, mas vai entrar em 2020 fora do buraco em que se meteu na era PT. O desemprego ficou 1 milhão de vagas com carteira assinada menor. A inflação está sob controle. As taxas de juros baixaram sensivelmente. A nova Previdência nasceu. A economia está crescendo devagar, mas sem risco de retrocesso. E é certo que 2020 será muito melhor. No fim do governo Dilma, o índice de desesperança chegou ao ponto máximo. 3 anos depois, o Brasil recuperou o direito de sentir-se otimista. Não é pouca coisa. Obrigado, Augusto, pela sua presença aqui no JR. Obrigado. Foi suspensa a redução do pedágio da Dutra, via que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Vamos falar ao vivo? Vamos no Rio de Janeiro falar ao vivo com o repórter Pedro Paulo Filho. Oi, Pedro, boa noite. Qual foi o motivo da suspensão?
Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Olha, a CCR, a concessionária que administra a Via Dutra, informou nesta segunda-feira que conseguiu uma liminar na Justiça Federal de Brasília, suspendendo a redução do pedágio da rodovia. Essa redução havia sido determinada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas a CCR apresentou um mandado de segurança para assegurar o cumprimento dos procedimentos para revisões tarifárias. A decisão da ANTT determinava a redução em 5,2% da tarifa básica de pedágio de todas as praças. Leandro. Obrigado, Pedro. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha amanhã no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. A gente se vê amanhã. Boa noite. Tchau.